Como é no céu. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu quero que você volte os teus olhos à altura do verso 9. Mateus 6:9, o texto nos diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Quantas vezes nós não nos deparamos com a oração do Pai Nosso. E se você vem de um contexto católico, apostólico, romano, talvez você tenha dito isto repetidas vezes. Mas muitas vezes, mesmo estando acessível a nós o texto, as orientações, a ordenança de Cristo Jesus no que diz respeito à maneira com que devemos orar, parece que está bem distante do nosso coração a verdade explicitada através da fala de Cristo, em cada parte apresentada por Ele a nós. O Senhor, Ele começa discursando aos seus discípulos, quebrando todo o legalismo religioso, todo padrão estético, conceitual, cerimonial, que o judaísmo, que o farisaísmo, que tantos homens da lei pregavam e ditavam como regras do reino. Ora, eles ainda não sabiam ao certo o que legitimamente era o reino de Deus. Jesus, Ele traz como sendo Ele o embaixador do reino de Deus na terra, o reino de seu Pai. E o primeiro conceito quebrado por Jesus, talvez não quebrado, mas estreitado por Jesus, é que aquele reino distante, aquele rei inacessível, aquele Deus cuja relação com os seus se dava única e exclusivamente como de Senhor e servo, agora perde o efeito e dá lugar a uma relação muito mais íntima que essa. Não mais pura e simplesmente servo e Senhor, mas Pai e Filho. Aleluia. O início da oração e do que acaba por desaguar neste clamor pelo venha o teu reino, é de modo preambular, iniciado pelo fato de o reino apresentado a nós já está entre nós, está próximo a nós. Eu faço parte dele, eu tenho uma relação íntima com ele. Eu não sou apenas servo dele, eu sou filho dele. Oh, aleluia. E Jesus, Ele ensina aos seus discípulos não mais a chamar a pessoa de Deus
o eterno, o imutável, apenas diz Senhor, Senhor, Senhor. Você tem uma noção, até para escrever o nome dele. Eles se banhavam, eles se trocavam. Não podia ser de todo jeito, de todo modo. A pena era trocada, a tinta era trocada. Não podia haver erro ou margem para ele, não. Tamanha era a reverência. E eu não quero que você entenda que a intimidade com Deus anula o respeito e o temor que você deve ter por Ele, mas quebra a ideia de medo, porque você não precisa ter medo de Deus. Ele não é esse Senhor carrasco pregado por muitos, não. Ele é teu Pai. Como um bom Pai, Ele deseja ter uma relação plena e contínua, sem ruídos, com aqueles a quem Ele tem por filhos. Nós somos adotados. Nós não somos mais órfãos. Nós somos enxertados na videira. Nós somos um com o Pai. E talvez você tenha chegado aqui na noite de hoje com esse princípio, esse conceito primário, talvez construído em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui na noite de hoje para que entendamos que o estabelecimento do seu reino se dá inicialmente na relação que nós temos com este rei. Você é filho dele. É por isso que a oração do Pai Nosso não tem início como: ó Deus soberano, Senhor. Não. Você percebe que Jesus não tem muito ciúme do Pai dele? Porque ele diz: Pai Nosso. Jesus queria que, da mesma maneira que ele, enquanto filho, tinha uma relação íntima com o seu pai, todos os que eram instruídos por ele também a tivessem. É desejo de Cristo Jesus que eu e você, que a Bom Refúgio, que esta igreja, que os crentes em Natal, no Rio Grande do Norte, tenham com o Pai a mesma relação que Cristo Jesus tem com Ele. E é por isso que ele inicia dizendo: Pai Nosso. Mas não acaba por aí. Nós poderíamos passar a noite falando apenas sobre isso. Mas Jesus prossegue. E depois de colocar o remetente, a quem ele se remete ao orar, ao clamar, ele diz algo que muitas vezes é incompreendido por nós, ainda no mesmo verso: santificado seja o teu nome. Sabe o que precisa de santificação? Sabe o que precisa ser santificado? O que não é santo. Isso gera uma estranheza em nós, porque talvez desse margem para entender que, se o nome do Pai será santificado, é porque este nome não é santo. E na verdade a ideia não era essa. A ideia era muito mais profunda. Era muito mais profunda. Santificado seja o teu. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas devem olhar para você e não ver Milton, e não ver Ezequiel, e não ver a Bom Refúgio. Elas precisam olhar para nós e ver a pessoa
de Cristo Jesus. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele denota a ideia de que através de nós, este nome será reconhecido e apresentado como santo. E como saberão que o Pai é santo? Porque os filhos serão santos, e através dos filhos o nome do Pai será santificado. É através de você que o reino se estabelece. É através da tua vida que o reino se dá. É através da tua vida que o reino se revela, que o rei se revela. Ainda nesta oração, chegamos àquilo que é para nós na noite de hoje um eixo. Venha o teu reino. O clamor, o desejo era exatamente este que esta igreja teve nestes dias. Um clamor para que o reino venha. Você tem noção de que o céu, eu não gosto muito dessa ideia de pura e simplesmente céu, mas eternidade. Você tem noção de que a eternidade, ela está preparada, ela está pronta. O teu lugar já está preparado, junto ao Pai, junto ao Rei, junto ao Deus desta igreja, junto ao teu Deus. Mas o clamor do Espírito é que este reino se estabeleça aqui, porque lá ele já foi, ele está nos esperando. Mas nós não subiremos a ele sem que antes possamos o trazer aqui. Se você for fazer uma leitura minuciosa, e talvez nem tanto, porque não é algo tão difícil de se compreender, e ler os evangelhos sinóticos e as parábolas apresentadas por Jesus a nós, você vai perceber que há algumas chaves de entrada nas falas de Cristo se dão como: e o reino de Deus é semelhante. Mas em alguns outros momentos, embora que não de modo contraditório, a fala não é e o reino de Deus é no presente do indicativo, não. Em alguns momentos Jesus vai falar e o reino de Deus será. Isso não é contradição. Isso é o reino. Ele é e ele será. Ele está e ele virá. Porque se eu tenho um rei atemporal, eu tenho um reino atemporal. Oh, aleluia! Você percebe que Deus o Pai resolveu trazer ao mundo um rei do futuro. Foi uma viagem no tempo, no período de governo do príncipe deste mundo. O futuro rei já está presente, esperando o momento do manifestar da sua glória, esperando que os seus filhos denunciem a que rei tem servido. Disse Jesus: lá vem o príncipe deste mundo. O rei do futuro já está aqui. Ele já está entre nós. Ele já tabernaculou. Ele já veio para fazer morada. Ele já veio para convocar seus súditos. Oh, aleluia. Ele já veio para convocar a mim e a você.
como que numa chamada final para o estabelecimento do seu reino. Eis a razão do clamor: venha, desça, que venha o teu reino e que seja feita, executada a tua vontade, o teu querer, assim na terra, aqui e agora, da mesma maneira, do mesmo modo que ela acontece nos céus. Oh, venha o teu reino. Este é o clamor. Venha o teu reino. Sempre foi desejo de Deus exercer um reinado participativo. Perceba que quando o Senhor Ele cria a terra onde habitamos, Ele planta um jardim e nele põe o homem. E eu sei que você consegue entender isso, que o dia a dia no Éden era regado por uma relação intimista entre Deus e o primeiro Adão. A palavra ela descreve a nós momentos de intimidade do Criador e a criação, pois o rótulo não era este. Deus o tratava como filho e queria a sua participação em tudo o quanto ele fazia. Primeiro ele o põe como administrador daquilo que ele criou. Quando ele cria os animais, quem é o responsável por nominá-los? Adão. Ele está junto com o Pai. Ele está construindo, organizando junto com o Pai. Não porque esta era uma necessidade do Pai, mas porque era um desejo do Pai. Se ele quisesse fazer tudo sozinho, ele fazia, porque ele é Deus e ele tem poder para isso. Ele deixou o seu filho participar. Ele deixou o homem criado participar, instruindo, orientando. Ele estava o tempo inteiro. Diálogo constante, conversa constante. A aliança estava firmada, mas por uma razão que é de nosso conhecimento foi quebrada. Mas você sabe quando o filho erra? Você sabe quando ele falha? Quando o pai é pai mesmo, sabe, ele é mais que um progenitor. Ele é pai em todos os sentidos ou facetas do conceito. Ele não desiste, ele não abandona, ele não despreza, ele cuida. Errou, faz de novo. Caiu da bicicleta, sobe de novo. Você falou, não, vem cá, não vai embora não, eu te ensino, você vai acertar. Deixa eu te dizer uma coisa, o Pai não te despreza. O Pai te quer junto dele. O governo deste mundo, ele deseja implantar em nós, a igreja, o sentimento de culpa que o pecado traz, para te dizer que você não é digno, não é merecedor, que você não é para estar aqui não. Quantas vezes, sabe aqueles pensamentos do maligno que vem como eu não sei o que é que você está fazendo aí ainda. Eu não sei porque você ainda tenta. Eu não sei porque você ainda insiste. Eu não sei porque você ainda continua frequentando aquela igreja.
Eu não sei porque ainda você continua indo aos cultos, se você continua aí vazio, se você continua aí sem perspectiva, sem uma ideia de futuro. Porque Ele quer te convencer que você não tem pai, que você serve a um Senhor. Você sabe que quando um funcionário ele não corrobora para o desempenho da empresa, administrativamente falando, o necessário é mudar, é fazer uma análise, identificar aonde está o erro, removê-lo ou tratá-lo, para que haja um pleno funcionamento da engrenagem. Mas igreja não é instituição, igreja é organismo, organismo vivo. Sabe por que a igreja de Cristo não parou em um ano pandêmico? Porque ela não é uma instituição, porque o que era instituição, claro que não todas, mas uma grande maioria, hoje está num quadro financeiro e administrativo caótico, que definha dia após dia, ou faliu. Mas a igreja de Cristo não. Não estou falando disso aqui porque isso aqui não é igreja. Igreja é isso aqui. Igreja não é templo, templo é templo. Igreja sou eu, igreja é você. É por isso que a igreja não parou, porque ela não tem um diretor, ela não tem um patrão, ela não tem um gestor, ela tem um pai que está importado em cuidar e ver com que o seu filho cresça e cresça e cresça e cresça. A igreja não para, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja expande, porque ela tem um dono, porque Deus está no controle de todas as coisas. O ministério da saúde pode perder o controle, Deus não. Você pode perder o controle, Deus não. Te preocupa não, filho. Oh, o Senhor ainda na sua fala instrucional diz: dai-nos hoje, verso 11 do capítulo 6, o pão nosso de cada dia. Diga comigo: de cada dia. Quem vive a verdade do reino e está envolvido com a sua instauração, com o plantio e expansão dele, não anda preocupado com amanhã. Você já parou para pensar como seria se você dissesse: não, Deus, provê para hoje, me dá hoje. Não, eu sei que dia 10 vence isso, vence aquilo, mas me dá hoje. Não quero só, sabe, aqueles 5 reais de pães, só hoje. Mas você já está aqui agora, pensando no mês, na semana, pensando nas contas, rematrícula de filho, material escolar, as compras, plano de saúde, e são tantas coisas, tantas responsabilidades. Mas a oração de quem conhece o seu rei é: Deus, cuida do hoje, porque o amanhã eu sei que está nas tuas mãos. Do dia 10 eu sei que vai chegar, do mês eu sei que o Senhor vai prover. Então cuida do hoje, Deus.
Traz teu reino hoje, Deus. Oh, laraianaia sobra. Traz teu reino hoje. Aleluia. Aí o verso 12 diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em algumas versões o termo é ofensa, mas numa transliteração mais precisa é dívida mesmo. E é tão difícil a gente, né, perdoar quem nos deve. Quando é aquele troco que não lhe devolveram, glória a Deus, é fácil. Mas quando a quantidade de dígitos é maior, teve gente que recebeu isso. É difícil. Você já pensou, se Deus o Pai fosse te perdoar na mesma medida em que você perdoa o teu irmão? A ideia é essa. O que Jesus queria dizer é isso. Você tem coragem de dizer: Deus, perdoa-me? Porque quando o texto diz assim como nós, é a mesma coisa que da mesma maneira que. Quando Jesus diz perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos devedores. Se Deus o Pai te perdoasse na mesma medida em que você perdoa, tinha crente no céu ainda? Eita Jesus! Se Deus te amasse da mesma maneira que você ama, se Deus te respondesse da mesma maneira que você responde à petição do próximo, se Deus fosse para com você o que você é para com o próximo, só tem peito para orar dessa maneira quem pertence a este reino, quem conhece este rei e pode dizer: Senhor, perdoa-me da mesma maneira que eu perdoo. Oh, Ramanarava sobre a Narayanaraí. Nós precisamos nos reeducar e nos policiar enquanto a maneira que nós agimos, porque isso vai dizer muito de que reino nós fazemos parte. E um pedido que é mais que um pedido, mas uma confissão diz: e não nos deixe cair mas livra-nos do mal. O mal referenciado neste texto, o maligno referenciado neste texto, é mais que o adversário das nossas almas, mas esse mal que está em mim e que está em você. Quando você diz: não me deixe cair em tentação, isso é mais que um pedido, é uma confissão. Quando você pede ao Pai que não o permita ser tentado, é porque você reconhece que é passivo a erros e que pode cair no momento em que for tentado. Ou seja, não é apenas um pedido, é a fala de alguém que confessa não ser capaz de suportar as muitas tentações, e ele diz: se for para que eu seja tentado, livra-me do mal, desse mal que me faz cair, desse mal que me faz pecar.
E ele conclui dando a glória a quem merece, quem é de eternidade a eternidade. E diz: sabe por que eu te peço isso? Porque teu é o reino. E esse reino não tem assessor não. Você tem acesso direto àquele que governa. Você tem acesso direto àquele que administra. Você tem acesso direto àquele que rege. Você tem acesso direto ao rei. E ele diz: Senhor, eu te oro dessa maneira. Eu te clamo, venha ao teu reino. Eu te peço que livre-me do mal, que afaste-me das tentações, porque eu sei que teu é o reino, que teu é o poder, que tua é a glória para sempre. Amém. Eu sei que é teu. Oh, nós sabemos que é teu, Jesus. A Bom Refúgio sabe que é teu, Jesus. Oh, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é a glória e teu rei. Diga: teu é o reino. Narabadaia sobra naia narabadaia, para sempre. Amém. Que você possa guardar isso no teu coração. Que você possa crer nisso no teu coração. Que a partir de hoje, que a partir de agora, o teu pensamento sobre o rei, sobre o reino, seja submetido a uma ressignificação. Que durante esses dias, onde este tema será ministrado, creio plenamente que com maestria e eficácia, você não vai sair daqui nas quartas-feiras da mesma maneira que você entrou, porque você vai entender a que rei você tem servido, de que reino você faz parte. Com certeza você será um embaixador e responsável pelo estabelecimento deste reino aqui. Que o Eterno continue vos abençoando, em o nome de Jesus. E termine dizendo isso: teu é o reino. Diz: Pai, nossa tua seja assim na terra como é no céu, Senhor. Venha o teu reino, faça a sua vontade. Seja assim na terra como é nos céus. Venha o teu reino, faça a sua vontade. Seja assim na terra como é nos céus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, palavra abençoada, palavra edificante. Oh, seja cheio do Espírito, sejam cheios do Espírito. Oh, Espírito Santo, sejam renovados, sejam restaurados. Meu Deus, eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a glória. Meu Deus, o culto não acabou. Deus tem algo mais a fazer na tua vida. Então adora, exalta, glorifica, meu